saudar com alegria a você que nos assiste, que nos acompanha de perto ou de longe, nesta forma de celebrarmos culto ao nosso Deus através da internet. Quero saudá-los com as palavras bíblicas do profeta Jeremias, que viveu numa situação difícil, que viu a cidade vazia e arrasada, Jerusalém destruída no tempo do exílio, e no meio do seu abatimento, no meio da sua dor e tristeza, ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 21 a 23. Com esta forma de culto, nós queremos que você sinta e perceba que a misericórdia do Senhor se renova também hoje no teu coração, na tua família. A sua graça está conosco, a sua fidelidade é grande. Convido que nós oremos ao nosso Deus. Querido e amado Pai, nos achegamos a Ti nesse culto para ouvir a Tua palavra, que nos é consolo, que nos é força, que revela o Teu poder que age em nossas vidas. Querido e bondoso Deus, faça-nos entender aquilo que Tu tens como Teus propósitos para as nossas vidas. Faça-nos perceber também o Teu amor por nós, que nos sustenta em todos os momentos, também nesse que nós agora estamos enfrentando como seres humanos em todo o planeta Terra. Querido Deus, livra-nos das incertezas e também das dúvidas e coloca o nosso coração em Ti, para que tenhamos alguém fiel, justo e verdadeiro como alicerce para as nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos também a vivermos como comunidade, apesar do distanciamento que estamos tendo, e que logo consigamos também nos encontrar novamente como comunidade que celebra, que está contigo, que tem a alegria na Tua presença em nossos cultos. Querido Deus, sirva-nos então com Tua palavra e com o Teu amor e sustenta-nos hoje e sempre. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos em seu caminho. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre.
que nós façamos uma leitura bíblica agora. E a leitura nós encontramos no livro de 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 3 até o 9. Eu faço a leitura a todos nós. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Até aqui a leitura e queremos ouvir a pregação, que a missionária Débora nos trará então a partir desse texto. Domingo passado, celebramos a Páscoa. Celebramos de um jeito diferente de como estávamos acostumados. Não podemos estar reunidos em nossos templos, não tivemos nossos cultos. Quem sabe isso foi motivo de tristeza para a maioria de nós. Mas isso não diminui em nada o sentido do que Deus, em Cristo, realizou por meio da morte e ressurreição de Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus foram a maior prova de amor, o maior milagre realizado por Deus. A ressurreição de Cristo é muito maior do que a ressurreição da filha de Jairo, ou mesmo que a ressurreição de Lázaro, que era o amigo de Jesus. Porque tanto a filha do Jairo como Lázaro voltaram a morrer depois de terem sido ressuscitados por Jesus. Jesus, quando morreu e ressuscitou, ele derrotou a morte, derrotou os poderes das trevas. Jesus levou sobre si todos os pecados de toda a humanidade. Todos os pecados cometidos por todas as pessoas, de todos os tempos, de todos os lugares, foram colocados sobre Jesus quando ele estava na cruz. Inclusive, os meus e os teus pecados foram colocados sobre Jesus. Se antes da morte e a ressurreição de Cristo, o destino certo da humanidade era a condenação, a morte sem fim, depois da ressurreição, nós somos presenteados com a possibilidade de uma nova vida, de uma vida plena, abundante e eterna. Por meio da ressurreição, Deus nos reconciliou consigo e recebemos o privilégio de nos tornarmos seus amigos. O texto de 1 Pedro, capítulo 3, que é o texto base da nossa pregação, ele nos diz nos versículos 3 e 4: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Jesus Cristo ressuscitou para nos dar uma esperança viva, uma herança que jamais poderá perder o seu valor. A esperança que Cristo nos oferece por meio de sua morte e ressurreição não tem prazo de validade. Por meio da ressurreição, nós podemos ter a certeza de que a morte não é o fim.
a esperança que Cristo nos oferta por meio da sua ressurreição é a de que, assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos quando Ele retornar. Esses versículos também nos lembram que, mediante a fé, somos protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação que será revelada no último tempo. Ou seja, nós não andamos mais sozinhos, desacompanhados ou desprotegidos. O Senhor está sempre conosco, nos guardando, nos protegendo. Jamais estaremos desamparados à nossa própria sorte. E essa é a esperança que nós somos chamados a ter. Somos chamados a viver a Páscoa todos os dias da nossa vida. A ressurreição é algo grandioso demais para ser recordado apenas uma vez ao ano. A Páscoa mudou o destino de toda a humanidade. A lembrança da Páscoa quer nos trazer alegria em meio às provas mais difíceis da nossa existência. Nós somos desafiados a lembrar das implicações da ressurreição quando enfrentamos a perda de um ente querido ou quando somos confrontados com o diagnóstico de uma doença ou, quem sabe, perdemos o nosso emprego. As provações fazem parte da vida. Em nenhum lugar a Bíblia diz que não enfrentaríamos dificuldades, que não viveríamos tempos complicados. Jesus mesmo diz aos seus discípulos em João 16:33 que eles enfrentariam provações e dificuldades. Mas Jesus também disse para eles manterem o ânimo, porque Cristo venceu o mundo, venceu os poderes deste mundo, venceu as trevas. Jesus venceu o mundo e promete estar conosco todos os tempos. E a ressurreição de Cristo nos ajuda a enfrentar os momentos de dificuldade e nos lembra que o momento presente não é tudo que existe. A Páscoa nos ajuda a olhar além, a olhar para a eternidade com Cristo. Quando aprendemos a tirar os olhos das provações, das dificuldades e conseguimos olhar para Cristo, podemos perceber que diante do que Jesus Cristo fez na cruz, por mais demorada que seja a nossa provação, ela dura só um pouco de tempo, como diz Pedro no versículo 9. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Diante da eternidade, até anos de provação podem ser considerados um pouco de tempo. Mesmo uma vida inteira de dificuldades é pouco tempo quando comparada à eternidade com Cristo. Não é fácil enfrentar as dificuldades. Não é fácil passar por provações. Mas a companhia de Cristo, a presença de Deus e a lembrança do que Cristo conquistou na cruz podem deixar o nosso fardo mais leve. Podem nos ajudar a enfrentar as dificuldades. E, inclusive, podemos ter essa certeza de que a provação também não acontece sem um propósito para aqueles que creem. O versículo 7 do nosso texto diz: assim acontece para que fique comprovada a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Assim como o ouro e a prata são refinados, purificados pelo fogo, as provações que nós enfrentamos também têm o poder de aperfeiçoar e fortalecer a nossa fé. Assim como o ouro e a prata são purificados e recebem ainda mais valor quando passam pelo fogo, a nossa fé é fortalecida quando enfrentamos dificuldades e provações.
E esse versículo também nos diz que a fé é mais valiosa do que o ouro. Prestem atenção na seguinte ilustração. Um grupo de pessoas fazia um estudo bíblico do livro do profeta Malaquias. E lá no versículo 3 do capítulo 3, nós lemos: Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Esse versículo deixou aquelas pessoas em dúvida e elas desejaram buscar uma explicação a respeito disso. Então uma das pessoas do grupo se ofereceu para tentar descobrir como era realizado esse processo de refinamento da prata e voltar para contar ao grupo na próxima reunião de estudo bíblico. Naquela semana, aquela pessoa ligou para um ourives, para um purificador de prata, e marcou um horário com ele para assisti-lo em seu trabalho. Enquanto ele observava o ourives, ele mantinha um pedaço de prata no fogo e deixava-o aquecer. O ourives explicou que no refinamento da prata, ela deveria ser mantida no meio do fogo, onde as chamas eram mais quentes, para que todas as impurezas pudessem ser retiradas. A pessoa que estava observando pensou: mas como Deus pode nos manter em um lugar tão quente? Mas aí logo ele lembrou do versículo que dizia: Ele se assenta como um refinador e purificador da prata. E aí a pessoa que estava observando resolveu perguntar ao ourives se era verdade que ele tinha que sentar em frente do fogo enquanto a prata estava sendo refinada. O ourives disse que sim, que ele não apenas tinha que sentar ali segurando a prata, mas ele precisava ficar olhando para ela o tempo inteiro. Porque se a prata fosse deixada um pouco de tempo a mais do que o necessário, a prata seria completamente destruída. A pessoa então, que estava observando, silenciou por um instante e depois ela perguntou: e como você sabe quando o processo está terminado? O ourives respondeu: olha, é fácil. O processo está pronto quando eu vejo a minha face refletida na prata. Em Cristo, todas as provações, além de serem só por enquanto, ou sejam, não durarem para sempre, elas também têm o propósito de nos aperfeiçoarem, de fortalecerem a nossa fé e nos tornarem semelhantes a Cristo. Estamos vivendo um período de provação. O mundo inteiro sofre as consequências de uma pandemia que tem espalhado dor, medo e sofrimento. Mas em Cristo, por meio da sua morte e ressurreição, podemos saber que nada está fora do controle de Deus. Em Cristo, podemos ter a esperança de que essa dor, esse sofrimento, é só por enquanto. Em Cristo, nós podemos saber que, enquanto a provação não passa, Deus está conosco. Jamais nos desamparará. O texto da nossa pregação termina dizendo no versículo 8 e 9: mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com uma alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Graças a Deus por podermos crer sem ver, diferente de como foi com Tomé, não é mesmo? Que a nossa fé seja aumentada e fortalecida por Deus. Que esse tempo de provação nos deixe mais resistentes. Permitam que a nossa fé seja fortalecida pelo Senhor. E que essa alegria indizível e gloriosa
da qual fala o apóstolo Pedro, possa inundar os nossos corações, pois nós estamos alcançando o objetivo, o alvo da nossa fé, que é a nossa salvação. Que sejamos fortalecidos e renovados por Deus. Que a palavra do Senhor nos sustente e que confiemos nas promessas que a palavra nos traz. Desejo que esse tempo, por mais difícil que seja um tempo de crescimento, fortalecimento, um tempo de perceber a mão bondosa de Deus sobre as nossas vidas. Amém. Nada te turbe, nada te espante, quem Deus conhece, nada lhe falta, nada te turbe, nada te espante, pois só Deus basta. Nada te turbe, nada te espante, quem Deus conhece, nada lhe falta, nada te turbe, nada te espante, pois só Deus basta. Eu convido para um momento de oração. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos porque é possível celebrar culto desta forma. Nós te agradecemos por tua palavra que mais uma vez ouvimos. Sobretudo somos gratos pela ressurreição de Cristo, pela sua vitória sobre todo o mal, o pecado e a morte. Querido Deus, fortalece em nós a esperança, não uma esperança qualquer, um otimismo qualquer, mas a esperança viva que se baseia na tua fidelidade no passado e que se baseia também nas tuas boas promessas para o futuro, promessas de salvação, de vida eterna e também de redenção de toda a tua criação. Senhor, estamos passando nestes tempos por um período de fogo das provações. Que este fogo nos purifique, que queime o que não presta dentro de nós e assim limpe nossos corações para que desperte real esperança e que volte a alegria, pois Tu és o Senhor vivo que caminha ao nosso lado. Querido Deus, dá-nos o dom de esperar com paciência até que tudo isso passe, e que não seja um esperar de braços cruzados, mas um esperar de mãos e braços ativos. Mostra-nos onde, mostra-nos como podemos ajudar, ser solidários com quem precisa. Nós colocamos, querido Deus, em Tuas mãos as pessoas de nossas comunidades, também a vida de todos aqueles que nos assistem. Cuida especialmente das pessoas doentes, dos idosos, dos trabalhadores da saúde e do serviço social. Tudo mais que temos a pedir e agradecer, incluímos na oração que Jesus ensinou orando: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Desejo que a paz de Deus te acompanhe,
Que o Senhor te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Amém.